Vamos seguindo assunto aqui, ó, questão 34 da prova tipo 1, que trata de demonstração do fluxo de caixa. Pessoal, esse assunto, ele sempre vai ter no mínimo ali 2, 3 questões de DFC na sua prova. Então, é aquele assunto que você não pode ir para a prova dia 6/4, sem dominar. Não é sem saber, não, é dominar esse assunto. E aí nós vamos responder aqui de forma bem objetiva, mas aqui, ó, se você não é nosso aluno ainda, aqui na descrição, aqui nos nossos vídeos, você vai encontrar aqui no canal um vídeo que eu trabalho só a DFC pelo método direto e só pelo método indireto. E você que é nosso aluno, nós temos um módulo inteiro só de DFC, muitas questões da FGV tratando de DFC, e lá nós vamos mostrar para vocês, nas nossas aulas aí, de acordo com o nosso cronograma, como a FGV pode cobrar esse assunto, tá? Então, vamos lá. O método que ela tem uma preferência sempre é o operacional, sabendo que nós falamos na aula passada que a diferença entre os dois métodos é justamente o quê? O fluxo das atividades operacionais. Por isso que a FGV sempre tem uma tendência a cobrar mais o fluxo operacional. Não que ela não cobre os outros dois, cobra sim, tá? Isso nós temos várias questões lá, mas a preferência é sempre o operacional. Então, vamos aí analisar o que diz essa questão que trata de demonstração do fluxo de caixa. Olha só, em 31/12/2023, uma loja de cosmético apresentava os seguintes saldos em seu balanço patrimonial. Ele nos apresentou aí as contas, ó, do balanço, e nos trouxe aqui alguns eventos, alguns fatos que ocorreram aí no primeiro trimestre de 2024. E ele nos traz venda à vista de todo o estoque por 80 mil, recebimento do saldo de clientes, venda à vista dos equipamentos de informática por 60 mil, pagamento de salários do ano anterior, pagamento de empréstimo bancário contraído, e reconheceu e pagou despesas gerais no valor de 100 mil. O que a banca quer? Ela quer saber, em relação ao primeiro trimestre de 2024, é correto afirmar que a atividade operacional da empresa foi de quanto? Então, ele trouxe, gerou caixa, consumiu caixa, não sabemos, então vamos voltar aqui e classificar as contas. Porém, antes de fazer essa classificação, de forma bem assim resumida, tá, gente? Bem resumido aqui mesmo. Só para quem ainda não assistiu às nossas aulas aí de DFC, só ficar por dentro aí. Pessoal, olha só, uma das formas mais fáceis de você classificar e identificar as contas quando você tiver dúvida, quando estiver diante de uma questão de DFC, você lembra do balanço patrimonial, tá? E o que você precisa lembrar no balanço patrimonial? Que no balanço patrimonial eu tenho ativo circulante e ativo não circulante. Eu tenho passivo circulante e passivo não circulante, e aqui eu tenho o PL, certo? E aí, olha só, o que você vai levar aí para a prova de forma assim bem resumida, tá, pessoal? Mas eu trago mais detalhes aí nas aulas. Que quando nós estamos aqui, ó, no circulante, em regra geral, as contas do circulante, seja passivo circulante ou passivo não circulante, elas fazem parte do fluxo das atividades operacionais, tá? Então, por exemplo, se eu estou diante de uma conta cliente circulante é o quê? É fluxo operacional. Mas tem as exceções, e isso eu trato lá na aula. Mas só para você saber, por exemplo, dentro do não circulante, eu tenho realizado a longo prazo. E aqui eu posso ter clientes a longo prazo. Clientes a longo prazo, ainda que está no não circulante, você entende que a conta clientes, eu tenho essa receita para receber, ainda que seja no longo prazo, ela existe por decorrência das atividades operacionais. Então, ela é uma exceção aí, tá? Mas tem outras que eu trabalho lá na nossa aula, só para você entender que, em regra, tudo que fica no circulante vai ser operacional. Depois, nós temos aqui, ó, o grupo do não circulante.
E quando nós trabalhamos o ativo não circulante, nós vamos estar diante de contas que fazem parte do fluxo das atividades de investimento, tá? Então, por exemplo, adquirir ali uma máquina fornecedor, para pagar a prazo, é fluxo de quê? Das atividades, de investimento, porque a aquisição de um imobilizado é um investimento que a entidade está fazendo. Adquirir marcas e patente, investimento. Agora, quando eu estou diante de parte do passivo não circulante mais o PL, é fluxo das atividades de financiamento. Porque no PL eu tenho o quê? O investimento dos sócios. Então, os sócios estão investindo na empresa. Então, esse investimento é o quê? Um financiamento que os sócios estão fazendo. O que mais que entra? Por exemplo, empréstimos, tá? Que mais? Os próprios financiamentos. Adquirir um imobilizado ali, tá pagando um financiamento, tá? Então, isso daqui, ainda que esteja por aqui, faz parte das atividades de financiamento. Então, só lembrar do balanço patrimonial de forma geral, você já vai conseguir aí fazer a classificação correta lá das contas do fluxo de caixa. E agora vamos voltar então e analisar aqui as nossas contas. Olha o que diz aqui. Pessoal, venda à vista de todo o estoque. Venda à vista de estoque. Estoque fica onde? No balanço. O estoque fica no balanço lá no ativo circulante. Se o estoque fica no ativo circulante, nós falamos que isso daqui é o quê? Fluxo das atividades operacionais. E esse fluxo foi uma venda à vista, ele está aumentando a entrada de recurso ali na atividade operacional. Eu tenho aqui, recebimento do saldo de clientes. Clientes fica no ativo circulante. E olha só, qual é o saldo? Ele tá aqui, o saldo é de quanto? De 20 mil. Então, ele recebeu aqui, 20 mil da conta clientes. Se é ativo circulante, nós vimos que, em regra, tudo que está no circulante vai ser o quê? Fluxo das atividades operacionais. Como ele recebeu, teve um aumento, né? Eu posso colocar aqui que teve um aumento no fluxo dessas atividades. Eu tenho, venda à vista de equipamentos de informática por 60 mil. Pessoal, equipamento de informática, ele fica onde no balanço patrimonial? Fica no imobilizado. Se fica no imobilizado, é ativo não circulante. Então, se é um ativo não circulante, ele vai ser o quê? Fluxo das atividades de investimento. Tranquilo? Vamos agora ao próximo. Ele traz aqui, pagamento de salários do ano anterior. Pessoal, salários a pagar. Salários a pagar fica no passivo circulante. E olha só, salários a pagar, tá aqui o valor de quanto? 15 mil. Então, ele tá falando que pagou 15 mil. Se ele pagou, diminuiu. Diminuiu o quê? O fluxo das atividades operacionais, porque está no passivo circulante. E nós falamos que, em regra, tudo que fica no circulante é fluxo das atividades operacionais. Depois nós temos pagamento de empréstimo bancário. Pessoal, empréstimo bancário, a entidade fica onde? Fica no passivo, passivo não circulante. Se é um passivo não circulante e esse empréstimo, ele foi para fazer o que, gente? Financiar as atividades da empresa. Então, é fluxo das atividades de financiamento. Perfeito? Porque fica no passivo não circulante. Nós vimos lá aquele esqueminha para te auxiliar na memorização. Agora, vamos lá. Depois, olha só, pessoal, reconhecimento. O que você precisa levar para a prova? Quando a questão fala reconhecimento, é porque vai para onde? Para DRE. E aí eu coloco lá no passivo. Só que aqui ele reconheceu e pagou. Se ele reconheceu e pagou, já tem aí o quê? Um pagamento. E esse pagamento de despesas gerais em regra, vai no balanço patrimonial aonde? No passivo circulante, porque faz parte das atividades operacionais da empresa. Se despesa é passivo circulante e ele está tirando dinheiro para pagar essas despesas,
eu tenho uma redução no fluxo das atividades operacionais. E agora você já tem toda a classificação, você consegue agora encontrar o valor do fluxo das atividades operacionais. Por quê? Porque agora vai bastar você vir aqui e olhar o que é operacional, ó. Esse daqui é operacional, esse daqui é operacional, saiu e saiu. Soma o que entrou e subtrai o que saiu. Você encontra o saldo aí do fluxo. Então, vamos lá. Fluxo das atividades operacionais. O que nós temos? Nós temos as entradas, que foram de quantos? Eu tenho ali, ó, venda à vista, vou colocar venda em vez de estoque, vou colocar venda aqui. Eu tenho aqui, ó, venda no valor de 80 mil. E tivemos também o clientes, né? Recebimento de clientes. Eu não tô colocando tudo aqui não, pessoal, mas lá no nosso material tá bem detalhado, tá? 20 mil. Então, o total de entradas foi de 100 mil. Agora, nós temos as saídas. E o que nós tivemos de saídas? Tivemos ali uma saída aqui, ó, de salários. O salário no valor de 15 mil. E tivemos, pessoal, despesas gerais, tá? As despesas. No valor de 100 mil. Qual o valor total de saída? Nós tivemos uma saída de 115 mil. Pessoal, qual é o saldo do fluxo? Eu voltei aqui, ó, fluxo das atividades operacionais é igual 100 menos 115, ó, menos 115, nós vamos ter aqui, ó, negativo quanto? 15 mil. Se o seu resultado do fluxo deu negativo, é porque consumiu caixa, ou seja, a entidade pagou mais conta do que ela recebeu naquele período. Então, por isso que nós falamos que consumiu. Quando sobra dinheiro, ela paga menos do que e recebe mais, aí gerou caixa, perfeito? Então, sinal negativo é o quê? Consumiu caixa. Qual é o nosso gabarito aí, pessoal? Nosso gabarito vai ser, ó, letra C. Consumiu caixa no montante de 15 mil. Quero saber aí de vocês. Tá tranquilo? Conseguiram aí me acompanhar? Perfeito aí, gente? Maravilha!